irmãos amados. Irmãos amados. 1, 2, 3. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. Bom, ainda em fase de ensaio, mas o Senhor sabe e conhece o intento do nosso coração. A irmã Mia cantou, parece que algumas semanas atrás, mas para nós, então, a primeira vez. O nosso terceiro hino, mas o Senhor conhece com certeza o intento do nosso coração. De cada um de nós, é claro, não do nosso, dos dois. Terceiro hino de número 169, Ó Jesus me ama. Então esse amor que nós não conseguimos explicar, porque não é um amor de afeto natural de ser humano para ser humano, mas do nosso Deus para conosco. Amém. 1, 2, 3. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo eu não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama,
posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. O Senhor não quer que ninguém se perca, Amém. e que todos venham à salvação que há em Cristo Jesus, o Filho amado do nosso Deus. Então agradeço a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos. O Senhor sabe e conhece as nossas dificuldades de cada dia, e o Senhor tem então nos abençoado em mais uma semana. Agradeço ao Senhor, agradecemos ao Senhor por esta misericórdia que Ele tem demonstrado para com todos, e somos testemunhas vivas do seu amor incondicional. Amém. Por isso que é inexplicável, porque a nossa mente está muito, muito, muito aquém, antes, abaixo da mente do Senhor. Então, o salmista quis tentar chegar perto, mas ele viu que era demais, ele desistiu, né? Então, nada como se sujeitar então à vontade do Senhor, colocar tudo na frente do Senhor. Amém. Então, neste momento de oração, a cada um dos irmãos então terá o seu pedido de oração. Por gentileza, faça o seu pedido de oração. E não temos muitos minutos, e gostaria que fosse em breve no seu pedido de oração ou no seu agradecimento, ainda que seja em favor de terceiros ou o agradecimento de bênçãos, mas havendo necessidade poderemos conversar após o término desta reunião. Então, o meu pedido de oração em favor dos irmãos que não estão conosco e também dos irmãos que estão conosco, a cada um desses que tem deixado os seus afazeres para estarem conosco nesses poucos minutos. Agradeço a presença do Senhor em mais uma semana, e especialmente ao irmão Melvin, que já teve então a solução de alguns problemas sendo solucionados pelo Senhor. Amém. E o que eu agradeço a presença também desse irmão que não pode estar conosco devido aos imprevistos neste dia. Então, as vossas orações em favor dele e dos familiares dele. No momento de oração, então, este seria o meu pedido de oração. Vamos aqui passar aqui para os irmãos que estão aqui na minha direita, o irmão Anderson e a irmã Keiko, que estão aqui na minha direita. Um momento. Pane aqui na mesa. Agora Ok. tá. Passou. Então, o Anderson, deixa eu passar para cá mais um momento. O Anderson, que está conosco, pede oração em favor, com certeza, dos seus familiares, da sua saúde, do seu local de trabalho, mas agradece a Deus
pela presença do Senhor em mais uma semana e que o Senhor esteja abençoando não somente ele, os familiares dele, assim como os familiares da esposa, a Keiko, e os familiares da Keiko. Algum pedido, Keiko? Então, agora a irmã Maria, por gentileza. Nós estamos bem, graças a Deus, apesar que estava mais ou menos 8.000 pessoas e nós vamos vacinar no mês de condição, né? Esse mês nós vamos vacinar. E o pedido? 4. Quarta vez. Né? Graças a Deus que estamos bem, não pegamos corona nenhuma vez. Graças a Deus. Gostaria que orasse pelos familiares de Nishimura, como eu falei, né? Uhum. Eles vieram passada, né? Eles contaram que, né, Amém, tá Jesus. com problema de saúde. Tá bem. Tá bem, graças a Deus, passou essa fase difícil. E Deus abençoe, né? Muito grato. Cada dia. Muito. Familiares novos, pela salvação dos familiares. Amém. Que estão no Japão, que estão no Brasil. Pelo Brasil também, né? Sim, ó Deus, graças te damos, Pai. Então vamos orar por esses pedidos que a irmã tem apresentado. A favor dos familiares do irmão Nishimura, que possam ser alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Hoje, então, temos aqui à nossa esquerda a irmã Luzinete, a irmã Simone e a irmã Elsa. Eu creio que vocês podem vê-la através do vídeo. Então, irmã, mais uma vez, a irmã Elsa, a irmã Luzinete e a irmã Simone com Kaoru Emura. Kaoru Emura do Sul, a irmã Luzinete do Sul do Brasil e a Elsa, então, da Espanha. Simone Sul do Japão. Do Sul do Japão. Simone Sul do Japão. Então, a irmã Elsa, vamos saudá-la. Bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmã, então vamos começar com o pedido. A irmã Simone, por favor. Todos os domingos com a gente. Eu queria agradecer a Deus por tudo que o Kaoru tem melhorado gradativamente, né? Às vezes está bem, às vezes não está, mas graças a Deus bem melhor do que ele está. Pedir para que esse Covid, já que não tem como, é inevitável, né, que os sintomas sejam a menos, para que não haja muitas mortes, porque a gente está vendo que está aumentando, então é um pouco preocupante, né? Mas tudo está nas mãos do Senhor e só orar mesmo. Amém. Amém. Tá. Irmã Luzinete, por favor. Amém. Bom dia, né? Para mim, para vocês, boa noite. Estou feliz com o Senhor. Feliz de ver a Elsa. A Elsa talvez não se lembre de mim, mas eu lembro dela. Feliz de ver que ela está firme com o Senhor. Eu sou Luzinete lá do Ferreira, do pastor José Ronaldo. Você foi muito útil, muito me abençoou quando eu comecei meu ministério, então louvo a Deus por ver você firme com o Senhor Jesus. Isso para nós é bênção, né? Amém. Graças a Deus. E depois a gente se fala melhor. Louvo a Deus por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos para celebrar o Senhor e lembrar da morte dele até que ele venha, né? Que continuo pedindo pela minha família e pedindo também pelo Brasil, para que o Senhor possa nos dar a direção de tudo que tem acontecido aqui. Glória a Deus. Amém. Então, Deus abençoe. Os irmãos não escutaram aqui à minha direita, perdoem-me, mas a irmã Luzinete agradece a presença da irmã Elsa e já são conhecidas de algum tempo. Só mais de 40 anos.
Isso, é algum tempo. Poucos, 40 anos só que elas conhecem, então tem um pequeno conhecimento. Irmã Elsa, por favor, ao seu pedido de oração e o seu agradecimento ou algo. Fico emocionada. Muito. E muito grata a Deus pela misericórdia. Minha família. E por estar aqui com os irmãos hoje. Estou bastante. Amigo, que tem cuidado desse rebanho do Senhor. E não importa que a gente esteja pela internet, mas o Espírito Santo está em nós. Amém. E além da gratidão, eu queria pedir oração pelo nosso país, pelo Brasil, né? Está passando por um momento muito difícil e que Deus fortaleça os seus filhos, a igreja, para que a igreja seja Então, a presença de cada um, evidentemente, sempre está nos incentivando, está sempre nos confortando e de todos vocês que estão presentes, que sempre estão presentes, e daqueles que muitas vezes eu não sei quem são, mas que nos assistem, assim como o irmão Araújo, um irmão muito amado, que conhecemos ali de Taboão da Serra, e também o irmão Alessio, que já há muito tempo não víamos, ali da Vila Sônia, em São Paulo, um bairro onde nós fomos criados. E agradeço a presença dessas pessoas também, que não podem estar neste momento, mas eles têm nos assistido, assim como a minha prima, a irmã Sueli, e demais familiares. Irmã Mieco, então, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Agradeço imensamente a Deus, só temos que agradecer realmente pelas pessoas ausentes, também presentes, os familiares, né? E queria fazer um adendo com a irmã Elsa. O filho da irmã Elsa é casado com a neta da irmã do meu esposo. A neta da Fátima é casado com o filho da Elsa, então por isso que nós somos próximos. E a Elsa foi mudar este ano, né, para a Espanha, né? Ela se aposentou e foi para perto do filho, porque o Jonathan foi ano passado, né? Há 2 anos. 2019. 2019 eles foram de mudança, o Jonathan e a Estela, e depois agora a Elsa resolveu ir morar lá perto do único filho Jonathan. Amém, aleluias, aleluia. Estamos em família. Físico e espiritual. Amém. Então, vamos orar juntos. E o Senhor ouve a oração e responde, e sabemos que Ele é poderoso. Amém. Senhor Deus e Pai, esta nação grandiosa, Senhor meu Deus, da qual nós nascemos e que muitos ali estão, nesse sistema, ó Pai, de dificuldades, para diminuir a distância, de ansiedades, ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está na direção, o Senhor está no controle, o Senhor está no comando, e o Senhor não deixará os teus filhos de mãos vazias. Antes abençoará abundantemente o irmão Natalino, os familiares que estão ali no Brasil, do Anderson, os meus familiares, os familiares da irmã Mieko, os familiares da irmã Elsa, a cada um dos teus filhos que lá estão, Pai. Ó Senhor, restaura aquela nação para a honra, louvor e glória do teu nome, santo, ó Deus. Assim como tem nos abençoado neste país, nós te bendizemos, te agradecemos e te louvamos, Pai,
por esta cada oportunidade que o pessoa Senhor tem nos dado de presente, estarmos Senhor, aqui. ausentes, O Anderson e a também tu Keiko sabes, continuam tu conheces, abençoando Senhor, meu os Pai trabalhos, querido, meu o trabalho das mãos desses teus filhos, Senhor, te assim como o trabalho das mãos, Senhor, do irmão nossos Nishimura, da irmã familiares, Maria, Senhor, meu Pai querido. abençoando os familiares da irmã Maria, Senhor, abençoando os familiares do irmão Nishimura, Senhor, meu a Pai sua irmã, a sua prima, o seu irmão, todos os familiares e aqueles que principalmente não conhecem a tua palavra, que se cheguem ao pé da cruz, como cantamos e como necessitamos de estarmos ao pé da cruz, para que somente assim, ó Pai, possamos ser chamados filhos do Deus Altíssimo, no nome de Cristo Jesus, pela irmã Luzinete, os familiares da irmã Luzinete, ao seu irmão Donizete, aos familiares do Donizete, da Janete e os seus familiares, ao irmão José Ronaldo e a irmã Santina, aos familiares dela, Senhor meu Deus, da parte do irmão Alexandre, que estão no Rio Grande do Sul, aos seus familiares todos, continua visitando, abençoando, Pai. Sei que o Senhor não vai desamparar nenhum desses teus filhos. Ao irmão Melvin, Pai, que não está conosco, o Senhor esteja ali abençoando ele, o seu ir, o seu estar e o seu voltar a esse país, buscando e trazendo e vindo junto com a esposa e a filha, no nome de Cristo Jesus, nós te pedimos a tua presença, abençoando, guardando, protegendo, livrando este homem de Deus que segue, Senhor meu Deus e Pai, perseverando na tua palavra, confiante, Senhor meu Deus, na tua providência. Nesta noite também, a irmã Simone, que o Senhor esteja abençoando o lar, a família, os relacionamentos dela, os relacionamentos do Julinho, seu esposo Júlio Kaoru Emura, assim como o Noah, a Sofia, seus filhinhos, aos irmãos da igreja ali no sul do país, que o Senhor esteja com cada um, ó Pai, naquela região também, assim como Tóquio, Pai, e todas as partes, não somente desse país, mas em todas as partes do mundo necessitamos e carecemos do teu cuidado, da tua proteção, do teu livramento, porque os dias são maus, mas vamos continuar confiando em ti. O Senhor está também ali na Espanha com os nossos familiares que lá estão, a tua filha, o teu filho, a tua serva, aquele que te serve, aquele que se alegra na presença do teu Espírito Santo. Abençoa a nossa irmã Elsa, abundantemente continua a estar com ela, concedendo esta alegria de estarmos em comunhão, reunidos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, é que nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, sempre pedindo perdão, pedindo desculpas àqueles que estão conosco, àqueles que não mencionamos os nomes, mas o Senhor sabe e conhece. Então, como temos a Santa Ceia do Senhor, perdoe-nos se avançamos alguns minutos. Mas vamos ao nosso texto, e sabemos que em todas as partes do mundo vivemos dias de angústia. Jesus disse, dias de perplexidade. Então, são sinais que antecedem a gloriosa volta, vinda, mas a volta, porque ele já veio. E nesta volta de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Tá? Então, é esta a nossa esperança e sabemos que passaremos por dias difíceis. Não estamos aqui para dizer que os dias são melhores, que os dias vão melhorar. Então, falta entendimento, porque Jesus disse que teremos dias difíceis e vão se intensificar ainda mais nos últimos dias. Então, buscando a palavra do Senhor, esses versículos do capítulo 12 do profeta Isaías são, para nós, um refrigério para a nossa alma, de podermos saber que esses versículos valem para nós e são para nós uma alegria, porque no versículo 1 diz: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Isaías está dizendo sobre a situação da nação, do povo de Deus, que é quem? A situação do povo de Deus, desta nação chamada Israel, que de tempos em tempos desobedecia a Deus, murmurava contra Deus, até blasfemando contra o Senhor. Sabemos que eles fizeram isso. Mesmo assim, o povo de Deus nunca deixou de contar com a misericórdia e o amor de Deus. Ele não os abandonou e também não vai nos abandonar, apesar das fraquezas e das fragilidades que temos.
apesar da correção divina sobre o seu povo. Tudo isso tem ocorrido, mas o seu povo sempre terá a oportunidade de viver com alegria. Por quê? Pela real presença do Senhor com o seu povo. O Senhor não nos abandonou, Ele não nos criou e nos abandonou. Ele disse que a mãe pode abandonar o filho, o que pode, temos visto. Mas o Senhor não farei isso. E não fará, e não fará. Então, graças te dou. Começa com esta palavra, graças te dou. Todas as nossas ações devem, ou deveriam, começar com gratidão a Deus. Graças te dou pela mínima coisa, que pode parecer óbvio, mas devemos abrir a nossa boca e dizer graças a Deus. Posso eu gostar, posso não gostar, mas graças a Deus. Com o devido respeito ao Senhor, porque devemos tudo a Ele. Tudo o que somos, ou tudo o que não somos, porque Ele não permite. Tudo o que temos e tudo o que não temos, porque também Ele permite que não tenhamos isso ou aquilo. O vizinho pode ter, mas eu não. E porque dele provém todas as coisas. Quer eu considere boas ou não, mas para Ele eu sei que todas são boas. Então, a ira de Deus é temporária e abreviada. Por isso que nós lemos esse versículo. Então, a ira veio, mas o que veio em seguida. A ira acabou, mas o consolo de Deus é permanente. E o favor de Deus é eterno. A ira não. Ela é bem temporária, bem abreviada. Senão, nós não suportaríamos. Por isso, não vamos provocar a ira de Deus sobre nós. Como? Não vamos reclamar, não vamos murmurar. As situações são difíceis, como fez a Simone, ou o irmão Nishimura, ou a irmã Maria. Vamos orar para que o Senhor conceda o escape para todos nós. Se a virose está aí, mas eu confio no Senhor. Eu não vou reclamar da virose, ou reclamar disso e daquilo. Então, sem reclamar, sem murmurar, como fez o povo de Israel no deserto. Então, sabemos que daqueles 2 milhões aproximadamente que saíram do deserto, só 3 chegaram no destino prometido. Por quê? Porque murmuraram no deserto. Então, temos que aprender aí. Versículo 2. Aqui nós temos nesse versículo, 3 elementos fundamentais para a vida do cristão. Que diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então, minha salvação é importante, porque sem a salvação não poderemos, de forma nenhuma, poderíamos ser chamados filhos de Deus. Se não tem salvação, não somos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus, mas filhos não. Esta frase, somos filhos de Deus, só deve ser aplicada para aqueles que têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, Cristo Jesus, nos concedeu sermos feitos filhos de Deus. Não é que somos feitos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus a partir da criação, mas somos filhos de Deus a partir da salvação de Cristo Jesus. Sem a salvação, não teremos a vida eterna com o Senhor. Sem a salvação, teremos vida eterna? Temos, mas não com o Senhor. Em um outro lugar bem diferente que muitos já conhecem. Não vou fazer apologia de inferno aqui não. Então, mas existe. Então, a minha força, também que ele disse, minha força, isso quer dizer que o Senhor nos salva e não nos abandona. Então é uma força contínua. Ele não nos criou e largou aí a sorte dos governantes. Não. Ele nos dirige, nos protege e nos defende. Então, assim como ele criou o universo e o universo se mantém no seu devido lugar, é por causa do poder do Senhor. E nós também. Ele não abandonou o universo e não abandona nenhum de nós. A outra palavra é o meu cântico. Então devemos ter essa sincera adoração. Louvar ao Senhor no sentido de agradecer ao Senhor. Louvar ao Senhor porque Ele ouve o nosso louvor. Sim, senão não adianta nada eu ficar
cantando para um pedaço de pau, um pedaço de bronze ou de qualquer coisa. Não adianta nada, ele não ouve, não serve. Então louvar ao Senhor porque Ele ouve o nosso louvor, a nossa adoração, quando adoramos a Ele, porque Ele é digno. Para que haja o quê? Sempre uma comunhão perfeita com Ele. Para que o Senhor nos ouça e nos responda às nossas orações. Então, se eu não tenho comunhão com uma pessoa do meu lado, eu não converso com ela, nem ela conversa comigo. Posso ter um relacionamento, mas não uma comunhão. Então, para que o Senhor nos ouça e nos responda às nossas orações, nós devemos ter uma comunhão perfeita com Ele. Não é Ele conosco, não, é nós com Ele. Ele está sempre pronto para nos abençoar. E tudo que vem dele é perfeito. Versículo 3, ele diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. O que quer dizer isso? E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Fonte a gente sabe, salvação a gente também sabe o que é, mas o que é fonte da salvação? Então nós sabemos que existe uma só alegria, desde o dia da nossa salvação até o dia da nossa redenção. É uma alegria só, uma alegria para a vida inteira, assim como a nossa esperança de salvação. Então não é algo que vai ser, a salvação não é algo progressivo. Hoje eu tenho uma salvação, amanhã eu tenho uma salvação maior, não tem isso. Eu não tenho algo que é como a minha alegria. A alegria da salvação é a alegria da salvação, não é que vai aumentando a alegria da salvação. Então, a salvação não é algo progressivo, mas sim a nossa santificação. Então, é menos santo e cada vez mais santo. Buscando a santificação, buscando a separação. Isso é algo progressivo. Então, a salvação, você recebe ou não recebe. Não é que mais ou menos estou meio salvo. Não. Você possui ou não possui a salvação. Graças a Deus que nos salvou. Porque no livro de Efésios está escrito, no capítulo 2, no versículo 8, versículo bem conhecido. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem isso, nem a fé vem de nós mesmos. Eu tenho muita fé, não tem nada. É dom de Deus, que deu graciosamente a cada um de nós. Sois salvos, pela graça sois salvos. O que significa sois salvos? Está escrito, sois salvos. Não é fostes salvos. Pela fé fostes salvos. Não tem isso também. Ou pela fé sereis salvos. Também não tem isso. Fostes salvos? Não. Sois. É salvo. Pela fé você é. Não vai ser. Não será. Né? Então, águas e fontes. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo, são fontes de onde podemos tirar águas de quê? Então, a palavra de Deus é uma fonte. O Espírito Santo é uma fonte. Fonte de onde poderemos tirar água de pureza, água de santidade. Então, pureza, santidade, amor ao próximo. Que é o que nós temos, então, no livro de João, capítulo 7, versículo 37. Que ele faz, então, uma afirmativa. Eu vou ler o texto todo, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, e onde é? Que parte é essa da Escritura? Rios de água viva correrão do seu ventre. É dessa água que Jesus está falando. Então, desta água do Espírito Santo, que Isaías também já tinha falado. Então, a água que Jesus está falando é essa, a salvação que nos traz o direito de termos água viva. Então, a salvação, através de Cristo Jesus, nos concedeu o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus, por isso nós temos o direito a termos esta água viva. Como a samaritana no poço, que também queria daquela água para que não voltasse lá mais para beber a água que mata a sede. Ele falou, não é essa que eu estou falando. E depois ela recebeu e não precisou mais. Ela continua precisando da água do poço, que tinha sede, como todo mortal, mas então ela produziu água viva para
através do Espírito Santo, da qual ela conheceu. No versículo 4, e direis naquele dia, versículo 4, com certeza do capítulo de Isaías, não? Capítulo 12. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Então, a palavra de Deus diz, em tudo dai graças ao Senhor e ao Deus eterno e ao Deus vivo. É a Ele que eu tenho que dar graças. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E devemos anunciar os grandes feitos do Senhor, como está também no Salmo 126. Leia todo, mas não vou ler todo, é claro. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então o Senhor sempre fez e sempre fará grandes coisas ao seu povo. No versículo 5, cantai ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra. Como é que a terra vai saber? Em toda a terra. Alguém vai ter que proclamar. Então, cantai e contai com grandes coisas o Senhor tem feito. Ainda que eu o considere pequena, então ele me restaurou, me restabeleceu. Dias atrás, caía numa escada e graças a Deus, voltou tudo, ou quase tudo, ao normal. Então, pode ser algo que para muitos não significa nada, mas é uma restauração, um restabelecimento que eu dou graças a Deus e publico, coloco público, né, dessa bênção do Senhor. Então eu tenho que contar com grandes coisas ele fez. Então ele nos salvou, ele nos concedeu o seu Espírito Santo e nos concedeu da sua abundante graça. O que mais que eu quero? Preciso de mais o quê? Eu já tenho a salvação, eu já tenho o Espírito Santo que me ensina, que guarda, que livra, que renova, que restaura, que restabelece. E concedeu da sua abundante graça, do seu trono de graça. Versículo 6, exulta e jubila. Exultar e jubilar é algo que é extraordinário, não é aquela alegria assim, xoxa, não? Então, algo extraordinário. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, Deus sempre esteve no meio do seu povo. No meio do seu povo, que é no meio da igreja, atualmente. Do povo, daquele grupo de todas as denominações da igreja de Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo. Então, dentro de cada um de nós também. Então, no meio do seu povo, do povo de Israel, ou do povo de Deus, no meio da igreja e dentro de cada um de nós. Então, ele vive em nós. Não é ao nosso lado. Ele vive em nós pelo seu Espírito Santo, que ele nos concedeu, que nos concedeu o Senhor Jesus. Por isso estamos alegres. Como disse o salmista no Salmo 34, versículo 4. Talvez eu não escrevi para os irmãos, mas aqui está Salmo 34, 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Não falou de livrou de todos os meus problemas, não. Não está escrito isso. Pelo menos na minha palavra, na Bíblia que eu tenho aqui, não. Então, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Sim, preciso ter comunhão com ele para ele responder. Senão ele nem ouve, quanto mais responder. Livrou-me de todos os meus temores. Não significa que o problema foi embora. Então, quais são, que as bênçãos do Senhor que enriquecem e não trazem dores, sejam com todos os irmãos e as irmãs. Amém? Amém. Então, esta palavra é uma palavra de quê? De conforto, como nós dissemos no começo. É uma palavra que conforta, que restaura, renova, como diz, coloca para cima, coloca para frente, coloca para o alto, para que não estejamos caídos. O Senhor é conosco. Se eu
for obediente, se eu for sincero, reto diante de Deus e diante dos homens, com certeza ele não vai nos abandonar. Sabemos que ele, quando eu começo a me desviar, ou quando o povo de Deus se desviava, então se ele está no meio do seu povo, e como nós vimos, ele está em nós, quando eu começo a me desviar, também ele vai me dar um corretivo. A palavra de Deus diz que nenhum corretivo é bom, ninguém quer tomar vacina porque dói. Então, quando inventarem vacina pela internet, me avisa que eu quero participar, né? Então, vacina pela internet talvez vai demorar um pouco. Mas, né? Então, quando a correção vem, não é agradável, a palavra de Deus diz. Mas, depois, no futuro, a gente sabe que foi para benefício. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor enriquecem. Não vai deixar ninguém rico, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que quer dizer esse versículo que diz as bênçãos do Senhor enriquecem. Enriquecem no sentido não financeiro. Pode pensar em outro, enriquece, menos o financeiro. Não estou excluindo o financeiro, é claro. E também não trazem dores. Então, se é algo do Senhor, é um corretivo, pode ser que vai doer na hora. Mas, como Paulo tinha lá o seu espinho na carne, se doer ou não, ele não está dizendo. Mas o Senhor falou, não, você vai continuar com esse espinho na carne aí, até arrumar uma pinça que com certeza tire esse espinho na carne. Não, nada disso, né? Mas você vai continuar com ele porque a minha graça te basta. Então, foi assim que ele conseguiu então vencer até o fim e combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e com certeza o Senhor o tem, tá? Grande homem de Deus. Então, para nós também é motivo de estarmos alegres nesta noite, porque sabemos que Cristo Jesus por nós morreu na cruz e vamos juntamente com a nossa Santa Ceia louvar o Senhor com o hino de número 301. Talvez não deu tempo de eu comentar com a irmã Elsa, mas então nós preparamos a Santa Ceia, nós temos aqui, mas não há necessidade de ficar desconfortável. Irmã, lá, viu? Então, nós já tem preparado. Então, o nosso texto não é 1 Coríntios, porque 1 Coríntios foi o que Paulo disse, mas na verdade então está lá em Lucas capítulo 22, que é realmente a Santa Ceia do Senhor, ou seja, vamos dizer aqui que era ao vivo. Paulo foi no virtual, vamos chamar assim, ou seja, Paulo não estava lá, onde ele estava eu não sei, mas ele não estava na Santa Ceia, então, por isso que ele disse, que o Senhor Jesus entregou, então o que ele fez e falou para ele, entregou. Então, nós temos no capítulo 22 de Lucas, no versículo, a partir do versículo 7, que vai tratar então da ceia do Senhor. Mas, vamos ver aqui no capítulo 22, no versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Então, Jesus pediu para preparar a ceia, que era uma alimentação, não era um copinho desse tamaninho, pequenininho, com um pedacinho de pão. Então, eu sempre falo isso. Era uma ceia de se alimentar, e então eles se reclinaram à mesa. Ele lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Então era uma alimentação e era a Páscoa, certo? Uma comemoração que se fazia pelo povo, que o povo de Israel fazia. Pois, esta Páscoa, 16, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então foi a última vez que ele participou daquela refeição da Páscoa, juntamente com os apóstolos. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. 19,
tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Pegou o pão, agradeceu a Deus e distribuiu aos seus discípulos. É o que fazemos quando estamos na nossa congregação, não nesta forma eletrônica. E também da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, a primeira aliança é a aliança de Deus para com o seu povo através de Moisés. E nós sabemos que não poderia funcionar. Como não funcionou, então ele fez esta nova aliança. A nova aliança de Deus para com os homens através do sacrifício de Cristo Jesus. Não foi de Pedro, Tiago, João, nem outro nome, mas através de Cristo Jesus. Porque ele fala no meu sangue, através do sangue dele derramado em favor de vocês. Amém? Então, este é o significado da nossa Santa Ceia. O corpo e o sangue de Cristo Jesus representados por este pão e este cálice. Então vamos tomar o nosso pão, depois cantamos. Cantamos a primeira estrofe. 301. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então, vamos tomar o nosso pão. Amém? Então temos aqui o nosso pedaço de pão e vamos orar juntos ao Senhor. Ó Deus justo, santo e bom, te agradecemos por esta oportunidade preciosa de participarmos em memória do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que foi crucificado naquela rude cruz em meu lugar, por causa dos meus pecados, em meu favor. Esse favor imerecido, mas que recebemos, estamos alegres. Porque, Senhor meu Pai, esta é a nossa alegria permanente. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, no nome e por amor de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Participamos junto, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Segundo coro, segundo verso, 1, 2, 3. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então, semelhantemente, depois de cear, depois dele partir o pão, dar aos seus discípulos, ele tomou um cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, um novo contrato, mas uma aliança e um contrato eterno, perpétuo, imaculado,
sem necessidade de nenhum reajuste, de nenhum adendo, de nada que possa, Senhor meu Pai, o homem fazer. O Senhor sempre fez e sempre fará o melhor para os teus filhos. E participamos, Senhor Jesus, sabendo que o teu sangue precioso derramado naquela rude cruz, o teu sangue inocente foi em nosso lugar, em nosso favor. Merecíamos, Senhor meu Deus, muito mais do que aquele castigo que sobreveio sobre ti, Senhor Jesus. Mas o teu sangue derramado foi para nos salvar, nos purificar, nos redimir e nos dar, Senhor Pai, a certeza da vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por esses preciosos momentos, em nome de Jesus. Amém. Participamos juntos, irmãos. 3. Quem... 1, 2, 3. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ó Pai, que este povo que te ama possa, Senhor meu Deus, estar sendo confortado, consolado, alegrado por tua presença, por tua palavra santa, pelo teu Espírito Santo, que é Ele que nos dá esta alegria. E sempre com um coração grato, um coração agradecido, porque esta é a nossa alegria diante de Ti, ó Deus e Pai. Não merecemos, mas recebemos todas essas bênçãos imerecidas por causa da Tua abundante graça e da Tua misericórdia para com um tão grande pecador como eu. Fica com esses Teus filhos, com aqueles que nos veem, que nos assistem, em mais uma semana, concedendo, Senhor Deus e Pai, a Tua presença, porque a Tua graça nos basta, a Tua graça nos é suficiente. Acrescenta-nos a fé, continua a estar conosco, não somente com esses que nos ouvem, não somente com aqueles que nos veem e nos assistem, mas em cada um desses lares, cada uma dessas famílias, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos, te bendizemos, Deus sublime, Deus santo, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe e guarde. Desculpem-nos pelos 5 minutos atrasados. No nome de Cristo Jesus. Amém.